Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, da nossa mentoria para o ENG. Vocês sabem que o que estava combinado era apenas uma aula explicando as características principais do vestibular da UENG. Porém, eu pensei, por que não gravarmos mais uma aula, fazermos mais um conteúdo, analisando alguns gêneros discursivos, inclusive com exemplos. Então, essa aula é um bônus, é uma forma de agradecer vocês pela confiança no nosso trabalho. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, que vocês aprendam bastante coisa, viu? Vamos lá, então? Eu separei para vocês alguns gêneros argumentativos para que a gente possa analisar as principais características e, inclusive, trouxe alguns exemplos de redações nota máxima, ou então uma nota muito alta com esses gêneros. Vamos lá? Vamos analisar, então, os gêneros argumentativos. Eu separei para vocês aqui alguns tipos de gêneros argumentativos que vale a pena você dar uma olhada, lida, uma pesquisada sobre eles, ok? Quais são eles? Resposta argumentativa, a gente vai falar um pouquinho sobre resposta argumentativa aqui. A apresentação de um congresso ou palestra é um gênero que a UENG já cobrou, certo? Principalmente focando na apresentação em um congresso, mas que segue a mesma estrutura de uma palestra. Gente, como nós não sabemos ainda como o perfil do vestibular da UENG é, afinal de contas, nós temos um pequeno corpus, um pequeno grupo de exemplos. Nós só temos dois, né, que foi o de 2022 e o de 2023. Nós não sabemos ainda se eles repetirão gêneros ou se eles trarão gêneros novos. Portanto, é importante também que vocês revisem os gêneros que já foram cobrados pela UENG, tá bom? Não custa nada. Comentário. O que é o comentário? Vamos começar agora a comentar cada um desses, afinal de contas, esses dois aqui, a gente já falou sobre eles naquela primeira aula nossa. O que é um comentário? Um comentário é basicamente o que vocês fazem nas redes sociais. Uma pessoa posta uma foto, você comenta, ai que linda, que tudo, maravilhosa. Pode ser também um comentário criticando alguém, né? Então, você tá ali seguindo uma página e essa página compartilha uma notícia e você comenta concordando com o que aconteceu, discordando, ou então respondendo a um outro comentário. Isso é um comentário. Só que caso isso aconteça em um vestibular, o que você vai ter que observar? Sempre, independente do tipo que eles cobrarem, você sempre vai ter que observar o contexto. Como assim, Giovana, observar o contexto? Então, por exemplo, no caso do comentário, para você escolher a linguagem que você vai utilizar, para você escolher o tom que você vai... E aí eu não quero apagar aqui, né? Para você escolher o tom que você terá, os termos que você escolherá, até mesmo o vocativo, né? Caso você use um vocativo, você vai depender do contexto que a prova te deu. Então, o comentário depende muito de quê? Do seu interlocutor. O seu interlocutor, ele pode ser a página da sua faculdade, isso aqui é um pinguinho só, não era para ser um parecido com um acento, né? Pode ser a sua faculdade, o seu interlocutor pode ser um jornal, pode ser o prefeito da sua cidade, pode ser o presidente, pode ser inúmeras pessoas. Portanto, você tem que se atentar muito com a pessoa que você estará interagindo na proposta. Para quem você vai responder? Então, isso vai ditar o nível que você vai usar de formalidade, por exemplo. Lembrando que, independente do nível de formalidade, você sempre vai respeitar a norma padrão, porque isso é uma exigência da banca, respeitar a norma padrão. O que você pode variar é o nível de formalidade. Então, às vezes, você pode usar termos mais informais, termos um pouco mais leves, em outros casos, não. Então, o comentário sempre vai ser a resposta a alguma coisa. Portanto, você tem que ter ali uma intertextualidade com aquilo que você está respondendo. Você tem que dialogar com aquilo que você está respondendo. Isso é muito importante no comentário. Da mesma forma que não tem título no comentário de uma rede social, não tem título também aqui no caso da redação, tá bom? Artigo de opinião. A gente vai falar também com mais detalhes do artigo de opinião, mas o artigo de opinião é um texto em que você expressa claramente a sua opinião. E por que nós compartilhamos a nossa opinião? Principalmente porque nós queremos que as pessoas concordem com a nossa opinião. Então, o artigo de opinião, ele vai ter a finalidade principal de persuadir, de convencer alguém. Para isso, você vai ter que usar argumentos convincentes. Convincentes a quem? Ao seu interlocutor. Então, esse artigo de opinião, ele está sendo veiculado em que contexto? Então, esse contexto que vai ditar quais são os argumentos que você vai usar. Você vai usar argumentos de autoridade? Você vai usar filósofos, sociólogos, exemplos de filme, exemplos do seu dia a dia? Depende
da pessoa com a qual você estará interagindo no artigo de opinião. Então, quem é o seu leitor? A gente nunca pode esquecer que mais importante, muito, muito mais importante do que o gênero na redação da UENG é a situação comunicativa. Então, é o quem eu sou, o para quem eu escrevo, qual é o objetivo do meu texto. Isso será sempre muito mais importante do que qualquer característica de gênero. Então, esquecer ou não um título pode tirar alguns pontozinhos seus. Agora, fugir totalmente do que foi pedido na situação comunicativa, isso você não pode fazer. E-mail. Bom, todo mundo já mandou um e-mail, espero eu, alguma vez na vida. Então, o que nós temos no e-mail? Basicamente, o corpo do e-mail. Só que caso seja pedido para você para fazer literalmente um e-mail, é interessante que você escreva, né, que você coloque naquele e-mail aquelas características básicas, né, que é o destinatário. Então, provavelmente, você vai ter que criar ali um e-mail para a pessoa que você está mandando. O remetente, que é você, nunca coloque o seu nome, nunca se identifique, jamais na prova, né? Então, se o comando não der para você um e-mail, não der para você uma identidade, você vai ter que criar uma genérica, como assim, aluno, estudante, professor, algo do tipo. E o corpo do e-mail, que segue basicamente a mesma estrutura da carta. Então, vocativo, prezado fulano de tal, venho demonstrar, venho solicitar. Então, você vai seguir a mesma linha de raciocínio de uma carta. E é importante que você também tenha despedida e assinatura. Giovana, mas no e-mail já dá para identificar que sou eu. Preciso de assinar também? Sim, é interessante porque isso traz formalidade para o seu e-mail, tá? Por mais que já dê para identificar quem mandou, no corpo do e-mail é interessante você colocar a assinatura. O e-mail não precisa ter local e data. Agora, vocativo, despedida e assinatura é muito interessante ter no e-mail, tá? Giovana, estou aqui pensando em quantidade de parágrafos. Esses tipos que você me mostrou aqui, que você está nos mostrando, eles têm alguma quantidade específica de parágrafos? Não tem uma quantidade específica. Agora pensa comigo, vamos raciocinar. Você está escrevendo um texto argumentativo, então independente do gênero, vai ser um texto argumentativo. O texto argumentativo, ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido em introdução, em desenvolvimento e conclusão. Então, obrigatoriamente, 3 parágrafos espera-se que você tenha. Beleza. Porém, quantas linhas você tem? Nessa brincadeira aqui, você tem 30 linhas. Tem como, pensa comigo, fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, cada um com 10 linhas? Não vai ficar um pouco estranho, né? Ou então um desenvolvimento com 20 linhas também vai ficar meio estranho. Por isso, o que eu sugiro para vocês? Desdobrar esse desenvolvimento em desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Para mim, é a forma mais coerente de você conseguir escrever uma boa redação fazendo uma divisão interessante aqui dos seus parágrafos, tá? Então, pegar o desenvolvimento e colocar D1, D2, ou seja, 2 argumentos. Todo texto argumenta, presta atenção. Todo texto argumentativo tem um posicionamento, então você sempre vai se posicionar, sempre. E como que você pode se posicionar? Você tem que ter uma opinião, você tem que ter um posicionamento sobre determinado assunto que a banca vai te dar. Não se preocupe com isso, não se preocupe com qual assunto. Lá naquele momento eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver um posicionamento. Para desenvolver um posicionamento, pensa em uma situação super concreta que é justamente o que o Weng vai te dar. Você vai estar dialogando com alguém, com alguma pessoa, vamos supor, um filme. Você quer muito que aquela pessoa assista um filme, então o seu posicionamento é: você precisa assistir esse filme. Quais são os argumentos que você vai selecionar para poder defender, para poder demonstrar para aquela pessoa que vale a pena que ela invista o tempo dela com aquele filme? Então você vai escolher ali alguns pontos, por exemplo, você vai escolher para conseguir convencer aquela pessoa. Exemplos do seu dia a dia, como aquele filme te ajudou, ou então o elenco daquele filme, como aquele filme fez você rir, ou como aquele filme te emocionou, ou como aquele filme aumentou seu repertório. Então, gente, o que é o texto argumentativo? É basicamente isso. Você quer convencer uma pessoa de alguma coisa, você quer convencer ela de assistir um filme, você quer convencer ela de que o seu posicionamento é o mais adequado, e para isso você tem que mobilizar argumentos para aquela pessoa. Você tem que explicar para aquela pessoa porque o seu posicionamento é um posicionamento inteligente.
porque o seu posicionamento faz sentido. Pegou a linha de raciocínio? É basicamente isso que você tem que fazer, independente do tema. Então, em um e-mail, provavelmente você vai enviar o e-mail por uma pessoa para demonstrar o seu posicionamento e para convencer ela de que o seu posicionamento está correto. Só que nessa do convencimento, você pode, por exemplo, estar pedindo alguma coisa, que é o que acontece na carta de solicitação. Você está solicitando alguma coisa e você tem que defender a sua solicitação. Então, você tem que defender o seu ponto de vista. Como que eu defendo o meu ponto de vista? Como que eu defendo uma solicitação? Muito simples. Você nunca pediu nada para sua mãe, para seu pai, para um amigo seu? Quais os argumentos que você utilizou para solicitar aquilo? Como você convenceu aquela pessoa de que o seu pedido faz sentido? É isso, gente. Redação da UENG não tem mistério. O mistério, né, que não é um mistério, mas é uma dificuldade, digamos assim, é melhorar a argumentação, melhorar a escrita, os errinhos de português, porque se você entender que você está numa situação comunicativa e você precisa simular, você precisa vestir a máscara, não tem dificuldade. Carta aberta. O que é a carta aberta? É o próprio nome já diz, você está escrevendo uma carta, só que essa carta ela pode ser lida por qualquer pessoa. Não significa que a carta aberta ela não tenha um destinatário, ela tem um destinatário. Porém, esse destinatário, pode ser todas as pessoas, ou 2, pode ser um indivíduo só que todo mundo vai ter acesso àquela carta. Então, por exemplo, hoje em dia está muito em moda as pessoas fazerem cartas abertas nas postagens do Instagram, por exemplo. Então, uma mãe faz carta aberta ao filho, uma esposa, um esposo faz carta aberta ao companheiro, companheira. Então, essa carta aberta, olha o que a gente tem. A gente tem um destinatário específico, é o filho, é a filha, é o companheiro, o cônjuge. No entanto, qualquer pessoa pode ler essa carta. Então, essa é a ideia da carta aberta. Pode sim ter um destinatário, ou todo mundo pode ser o destinatário, só que aquele conteúdo ali vai ser aberto para todas as pessoas lerem, tá? Geralmente, qual que é o assunto da carta aberta? No contexto do vestibular, provavelmente vai ser um problema que afeta todo mundo. Por que você faria uma carta para todo mundo ler se não fosse uma carta de interesse geral? Uma carta sobre um assunto que afeta as pessoas, beleza? A carta do leitor, olha só o contexto. Você é um leitor, você leu alguma coisa e aquilo que você leu é o que você vai comentar na carta. Então, não existe carta do leitor se não tiver um texto para ser comentado. No caso, então, da carta do leitor, você tem que fazer referência ao texto do qual você está falando. Não existe não fazer referência ao texto. Carta pessoal. A carta pessoal ela é muito difícil de aparecer num vestibular porque ela é justamente isso, uma carta pessoal. É subjetiva. Dificilmente ela vai ser argumentativa, mas não é impossível. Então, a carta pessoal pode ser argumentativa também. Você pode convencer alguém, por exemplo, a vir estudar na sua escola. Estou escrevendo uma carta para um amigo meu, falando, olha, vem estudar na UENG. Por que você deve estudar na UENG? Então, é uma carta pessoal, mas que tem esse viés argumentativo, persuasivo. O abaixo-assinado pode assustar muitas pessoas. Por quê? Quando a gente pensa em abaixo-assinado, a gente pensa só naquela listinha com vários nomes, várias assinaturas, né? Porque a ideia do abaixo-assinado, abaixo as assinaturas. Porém, todo o texto, todo abaixo-assinado, antes das assinaturas, nós temos a justificativa do abaixo-assinado. Então, aqui nós temos uma partezinha que vem antes do abaixo-assinado, que é a justificativa de por que estamos fazendo aquele abaixo-assinado, certo? Então, por que nós estamos fazendo o abaixo-assinado? Nós estamos fazendo esse abaixo-assinado porque nós queremos que mais verbas sejam destinadas, nós estamos querendo que uma legislação seja feita, nós queremos que um projeto seja feito, nós queremos que algo seja proibido. Então, o abaixo-assinado, ele também tem esse viés persuasivo, né? As assinaturas, elas são uma estratégia persuasiva. Você está dizendo, olha como eu estou certa, várias pessoas concordam comigo, várias pessoas estão assinando aqui. Só que antes dessas assinaturas é interessante também que haja uma defesa daquilo que você está pedindo. E aí entra o gênero argumentativo. O roteiro de podcast, hoje em dia podcast está muito em alta, né? E o roteiro do podcast, ele entra justamente como um texto persuasivo. Você tem um ponto de vista ali naquele podcast e você pode ser tanto convidado quanto o entrevistador. Então, imagina que você é convidado para participar de um podcast sobre um tema do meio ambiente. Então, você vai ter que defender o seu ponto de vista naquele podcast. Então, por que nós temos, por exemplo, que diminuir aí a mobilidade por meio de carros e adotar mais a bicicleta? Quais são os argumentos para isso? E aí eu vou apresentar isso no podcast. Claro que o podcast ele é muito mais fluido. As pessoas conversam, perguntam,
pergunta, uma pessoa fala, outra retruca, vamos pular, né? Uma fala, a outra comenta, responde. No entanto, nós temos alguns podcasts também que aquela pessoa ela tem um momento para ela poder defender, para ela poder explicar alguma coisa. Então, o seu texto ele pode ser um texto no contexto do podcast. E um podcast juvenil, que pessoas da sua idade ouvirão, ou então um podcast da sua escola, da sua universidade. Totalmente plausível a Weng cobrar um roteiro de podcast, zero surpresas, porque isso está dentro ali do escopo dos gêneros argumentativos. O manifesto coletivo, ele parece muito com a carta aberta. Por que o manifesto coletivo, ele se parece muito com a carta aberta? Porque é basicamente um texto em que você se manifestará, um texto em que você expressará a opinião, mas não enquanto indivíduo, enquanto coletividade. Então, eu quero fazer um manifesto contra o carnaval na minha cidade. Por que eu acho que não deve ter o carnaval aqui em Viçosa, por exemplo? Eu posso fazer um manifesto e aí eu assino esse manifesto em nome de todas as mulheres de Viçosa. Então, por que as mulheres defendem que não tem que ter carnaval? Então, o manifesto coletivo, ele tem uma coletividade. Essa coletividade pode ser as mulheres, podem ser as crianças, pode ser adolescentes, estudantes. Você tem uma variedade aqui muito grande de quem pode ser esse coletivo que vai estar escrevendo, então, esse manifesto. Então, o que é um manifesto? É um texto em que você manifesta a sua opinião de forma coletiva. Basicamente isso. E um gênero que não está aqui, mas eu queria colocar, né, como bônus, chamar a atenção de vocês, é o editorial. O que é o editorial, pessoal? Pensa aqui comigo. Editorial vem da raiz editor. Quem é o editor? É alguém que edita. É alguém que pega um texto e faz mudanças, modificações, tira algumas coisas, acrescenta outras. O editor, ele pode estar em vários âmbitos. Ele pode ser um editor de redação, um editor de uma revista, de um jornal. E esse editor, o que ele vai fazer? Ele pode selecionar os textos, ele pode solicitar modificações naquele texto, para que todos os textos eles estejam como se fossem uma só voz, falando a mesma coisa, tendo a mesma opinião. Geralmente o editor, ele é quem mais seleciona, então ele faz mais uma seleção de textos que concordam entre si sobre determinado assunto. Então, como que dá para fazer um editorial, Giovana? Temos várias opções de editoriais, mas pensando no vestibular, um editorial que faria mais sentido é um texto em que o editor, ele apresenta a opinião do jornal, da revista, de um CNPJ, de uma empresa, sobre determinado assunto. Então, o que o jornal Folha da Mata pensa sobre o assunto X? Isso é um editorial. Então, antes de ler o jornal, antes de ler a revista, a pessoa vai ter acesso, vai ter contato com a opinião daquela revista. É como se ela não fosse enganada, tipo assim, é porque a imprensa é imparcial. Não existe isso, gente. Toda manifestação escrita, falada, é parcial, porque a escolha de palavras que você tem, elas demonstram o seu posicionamento sobre os assuntos, certo? Então, o editorial, basicamente, é um texto em que você deixa clara, evidente, explícita a sua opinião sobre determinado assunto. Só que quem assina o editorial? O editor. Às vezes, esse editor não vai colocar o nome dele. Às vezes, ele vai colocar editor do jornal tal. Por quê? Porque o editorial é uma posição do jornal. Ai, Giovana, que confuso, eu não vou saber fazer um editorial. Vai! Você tem que imaginar que você tem uma empresa. Eu tenho um jornal, eu tenho uma revista, e esse jornal ele assume um posicionamento, que é o meu posicionamento. Então você vai escrever aquele texto se posicionando sobre determinado assunto, como se você fosse mesmo uma pessoa, só que você não assina como uma pessoa, você assina como o editor. Logo, tem título e geralmente tem assinatura. Lembrando, não precisa de ser assinatura de você enquanto pessoa, pode ser assinatura da sua empresa, do seu jornal, da sua revista, ok? Vamos falar do nosso primeiro gênero, então, resposta argumentativa. Algumas características importantes sobre a resposta argumentativa, que é um texto que tem muita possibilidade de aparecer no vestibular da Weng. A principal finalidade da resposta argumentativa é responder direta e claramente ao questionamento do comando. É como, meu querido, se a sua redação fosse uma resposta de uma questão de prova.
Sabe quando você faz questão de prova no colégio e lá tá justifique sua resposta? Basicamente é isso. Você vai pegar aquela questão e vai responder claramente aquela questão, justificando com argumentos a sua resposta. Não precisa de título, só se você pensar. Quando eu respondo uma prova, eu não coloco título. Por que eu vou colocar título aqui? Você vai argumentar em primeira pessoa. Pode ser, inclusive, uma primeira pessoa no plural. Então, não necessariamente tem que ser o eu. Você pode estar ali fazendo uma resposta argumentativa, falando em nome de uma coletividade. Não tem problema, caso o comando permita. Você vai ter que se adequar à formalidade daquela resposta. Então, a pergunta é, uma resposta argumentativa a quem? Porque isso que vai ditar o seu nível de formalidade. Isso que vai ditar o quão formal ou informal você será, tá bom? A conclusão, ela sempre vai reforçar o seu posicionamento, ou seja, a sua conclusão não é uma intervenção. Muita atenção a isso, tá, gente? A resposta argumentativa, ela não é uma intervenção a uma situação problema. A resposta argumentativa, a conclusão dela, vai ser o reforço de um posicionamento. É importante que você use termos que ajudem o próprio leitor a identificar o seu posicionamento. Então, por exemplo, na minha perspectiva, vejo, acredito que, outro ponto que sustenta meu posicionamento. Ou seja, isso aqui é totalmente diferente do Enem. Provavelmente vocês estão muito acostumados com o Enem e vocês ficam assim, ai meu Deus do céu, né? Eu não vou saber ali argumentar de um jeito que não seja do Enem. Tem que saber sim, porque é um texto diferente. Então, no Enem, você não podia se posicionar, aqui você pode, tranquilamente, tá bom? E você pode utilizar exemplos concretos também para desenvolver o seu ponto de vista. Você pode, por exemplo, trazer uma notícia atual. Então, o que a gente chama de exemplos concretos? Fatos do dia a dia, notícias, filmes, inclusive. Nossa, Giovana, mas um filme é um exemplo concreto? Não precisa ser um exemplo real, concreto, verdadeiro. Pode ser um exemplo ficcional, mas tem que ser um exemplo concreto daquilo que você está falando, tá? Então, a resposta argumentativa, ela parte sempre também dessa concretude. Por quê, Giovana? Porque vocês não vão esquecer que a resposta argumentativa, ela é um gênero pertencente ao tipo argumentativo. E todo tipo argumentativo tem um ponto de vista, tem um posicionamento. Então, isso vai ser comum em todas as redações. Todos os gêneros sempre vai ter um ponto de vista, sempre. E a sua resposta argumentativa também terá um ponto de vista. Então, você precisa deixar isso super, mega claro para o seu leitor. Uma estrutura que eu sugiro para você fazer uma boa resposta argumentativa. No parágrafo 1, seria a sua introdução, você tem que responder diretamente à pergunta. Sim, não, concordo, discordo? Então, responda claramente aquela pergunta. No parágrafo 2, você vai, então, justificar. É interessante que você tenha dois argumentos, o argumento 1 e o argumento 2, para poder, então, embasar o seu posicionamento. E no último parágrafo, você vai reafirmar. Você não vai apresentar uma intervenção, você vai reafirmar aquilo que você disse, aquilo que você acredita. Trouxe para vocês uma resposta argumentativa que o vestibular da Universidade Estadual do Maringá, no PAS 2, que é o vestibular seriado deles, cobrou. Então, eles também propuseram uma resposta argumentativa. Vamos ver o comando? É importantíssimo que a gente leia o comando, não pula essa parte, porque você precisa treinar o máximo possível da interpretação do comando da redação da UENG. Sua escola... Opa, já sei que eu sou estudante. Promoveu um debate sobre o aumento da ingestão de álcool entre os adolescentes no intuito de auxiliar no enfrentamento do problema. Opa, então o consumo de álcool para adolescentes já está aqui como um problema. Eu não posso, de forma alguma, por mais que eu concorde com isso, eu não posso defender, porque, vai ser incoerente. Houve uma palestra em que uma psicóloga explicou que uma das principais razões de o adolescente ter acesso ao álcool é a ausência de políticas públicas. Após a palestra, sua professora de língua portuguesa solicitou a escrita de uma resposta argumentativa à questão. Olha a pergunta. Qual é a medida mais eficaz de implementação de políticas públicas para restringir o acesso de adolescentes ao álcool? Você deve estar lendo isso e pensando, a Giovana falou que não era para eu fazer intervenção. Como que eu vou fazer uma intervenção? Veja bem, não é para você fazer uma intervenção na conclusão. Aqui, o seu texto inteiro vai ser a intervenção. Porque qual é a pergunta? Qual é a medida mais eficaz? Ou seja, qual é a intervenção mais eficaz? O seu texto inteiro será uma resposta argumentativa, não apenas a sua conclusão. Então, muita atenção.
Cuidado, às vezes a gente usa uma coisa, a gente generaliza. Eu disse que a resposta argumentativa não é para fazer uma conclusão em forma de proposta de intervenção. Mas, neste caso, a própria pergunta pede uma resposta interventiva. Então, o seu texto inteiro vai ser uma proposta de intervenção. Claro que para você propor uma solução, você tem que deixar claro o problema. Então, naturalmente, você vai primeiro falar do problema para depois falar da solução. Seu texto circulará em um fórum de debates da comunidade escolar e terá como finalidade contribuir para a discussão sobre essa temática. Considerando o texto de apoio, você deve... E é muito interessante, torça para eles darem para vocês os comandos bonitinho, igual tá aqui, A, B, né? O que tem que ter no texto. Então, A, escolher uma medida de política pública que considere a mais importante para a restrição do acesso ao álcool por adolescentes. Então, isso aqui você não pode esquecer, eu tenho que escolher pelo menos uma medida. E 2, apresentar argumentos que defendam sua posição, que é o básico de um texto argumentativo, apresentar argumentos. No caso da Universidade Estadual do Maringá, eles deram para o estudante de 15 a 22 linhas, por isso que o texto vai ser um pouquinho mais curto, tá? Por causa disso. Não coloque título, olha como foram fofos, né? Porque resposta argumentativa não tem título. Se você chegar na UENG e pedir uma resposta argumentativa e não tiver escrito, não coloque título, você não vai colocar mesmo assim, porque resposta argumentativa não tem título. Não assine a sua redação e também não deixe linhas em branco. Uai, Giovana, mas se eu escrever 15 linhas, eu vou deixar as outras 7 linhas em branco. Sim, o que você não pode fazer é deixar menos de 15 linhas escritas. E aí nós temos aqui a redação de uma aluna que fez uma resposta argumentativa. Vamos analisar as características do texto dela? Após amplo debate e uma palestra sobre o aumento da ingestão de álcool entre adolescentes, olha que interessante, gente. Ela fez uma retomada do contexto. Isso daqui é algo muito bem visto pela banca. Retomada do contexto. É uma estratégia. Estratégia para encher linguiça, professora? Não. É uma estratégia para demonstrar que você entendeu a proposta. Então, é meio que assim, estou esfregando na cara do corretor que eu sei de onde eu estou falando. Gostaria, olha a primeira pessoa aqui, eu vou marcar as primeiras pessoas para você ver. Gostaria de expor a vocês, leitores deste fórum de debates da comunidade escolar, que, como jovem e estudante, considero a limitação da disponibilidade do álcool a medida mais eficaz de implementação de políticas públicas para restringir o acesso de adolescentes às bebidas alcoólicas. Perceba, pessoal, que a gente vai ter alguns probleminhas, como repetições muito próximas, né? Mas eu não vou falar muito desses probleminhas, porque eu quero focar mais com vocês aqui na questão da estrutura do texto, tá? Mas a gente tem alguns problemas aqui que a gente poderia depois comentar. Você também pode ir marcando aquilo que você achar mais interessante. Olha só como ela responde claramente a pergunta. Considero a limitação da disponibilidade do álcool a medida mais eficaz de implementação de políticas públicas para restringir o acesso de adolescentes às bebidas alcoólicas. Então, aqui ela responde diretamente a pergunta. Então, a resposta dela está aqui. A limitação da disponibilidade. Agora, ela vai explicar isso um pouquinho melhor. Nesse sentido, a meu ver, então vamos voltar aqui para o verdinho que ela está se posicionando. Essa ação é mais eficiente que as demais porque atua diretamente possibilitando o produto de chegar aos jovens. Prova disso é a evidente ineficácia de atitudes como censurar propagandas e bloquear patrocínios se as bebidas continuarem disponíveis e acessíveis ao público adolescente. Então, ela tem uma argumentação aqui. Ela já começa a falar, olha, não adianta nada a gente censurar propaganda se a gente continua deixando os jovens terem acesso às bebidas. Então, olha que interessante esse posicionamento dela usando aí uma crítica a uma medida que já existe. Interessantíssimo. Ademais, então ela já tem mais um argumento. Penso que efetivar a medida através do aumento de controle sobre a localização e funcionamento dos pontos de venda e consumo de álcool é essencial. Então, por que é essencial? Pois impede os jovens de frequentarem esses ambientes. Afastando os bares das escolas, então ela continua com as sugestões.
restringindo seus horários de comércio e proibindo a entrada de menores de 18 anos, por exemplo, será possível distanciar adolescentes tanto desses estabelecimentos quanto das influências do consumo precoce de bebidas presentes nesses locais. Então, ela está argumentando aqui, ó, ela está dando exemplos concretos de como resolver o problema. Perceba que ela não usou repertório sociocultural porque não é uma exigência da prova que ela fez. Mas é interessante que vocês coloquem repertório porque vocês têm essa exigência no aspecto, se eu não estou enganada, no aspecto 2. Você precisa colocar repertório sociocultural, é muito interessante, tá? Então vamos para o final. Então, como que ela vai terminar o texto dela? Além disso, outro ponto que sustenta a minha opinião é a maneira como a limitação da disponibilidade do álcool por meio do agravamento da punição às vendas de bebidas para os jovens conscientizará os estabelecimentos vendedores justamente por forçá-los a cumprir a lei tão negligenciada atualmente. Então, ela faz uma crítica aqui, dizendo que a lei ela é muito negligenciada e ela propõe que haja um agravamento da punição não a quem bebe, mas a quem comercializa essas bebidas aos jovens. Isso se comprova pelo fato de que, com o aumento do valor das multas, então o aumento dos valores das multas, olha como está super concreto. Muitos vendedores deixariam de comercializar com menores de 18 anos, já que o prejuízo da punição seria superior ao lucro da venda ilegal do álcool. Portanto, aí a gente vem na conclusão. Como ela tem pouco espaço, ela juntou o desenvolvimento 2 com a conclusão. Portanto, por esses motivos é que vejo a limitação da disponibilidade das bebidas como a medida mais importante no combate ao consumo de álcool entre os adolescentes. Se você perceber aqui, ela basicamente repetiu, então ela fez uma repetição da resposta que ela deu lá no desenvolvimento 1, ou perdão, lá na introdução. A resposta dela de rosa aqui, o que ela faz aqui nesse finalzinho? Ela basicamente repete o argumento que ela trouxe lá no início. Basicamente. Giovana, essa assinatura aqui faz parte da redação dela? Não. Eu coloquei para dar os créditos à Ana Carolina Amaral Carneiro, porque ela foi a estudante que fez essa redação, só que a resposta argumentativa não tem assinatura. Lembra do que estava aqui no comando, não assine, então não tem assinatura, beleza? Essa, então, é a resposta argumentativa. Você consegue visualizar de forma mais clara agora como ela se organiza? Caso não, lembre-se que você pode sempre falar comigo, me mandar uma mensagem e a gente dialoga um pouquinho mais sobre as suas dúvidas sobre a resposta argumentativa. O segundo gênero que eu quero comentar e analisar com vocês é o artigo de opinião. Muito provável que seja um artigo de opinião. Por quê, Giovana? Porque é um texto dissertativo argumentativo, é um texto que se encaixa em muitas temáticas. Facilmente você consegue contextualizar o artigo de opinião para um vestibular, então eu vejo muitas possibilidades do texto ser um artigo de opinião, tá? Então dedique um pouquinho do seu tempo ao artigo de opinião. Vamos lá. Finalidade. A finalidade do artigo de opinião é influenciar o seu interlocutor por meio de argumentos a aderir ao mesmo ponto de vista que o seu. Então, você pode fazer um artigo de opinião sempre pensando no seu interlocutor. Então, a opinião é de quem? A opinião é sua. Só que o seu objetivo é que a sua opinião ela se torne nossa. Então, você quer que todo mundo pense igual você pensa. E que você tem que ter argumentos para isso, né? Você não pode falar, porque eu sou carismático e todo mundo vai concordar comigo. Não, você tem que trazer argumentos para mostrar pro seu leitor, né? E aí vai depender de quem ele é, como que você tá certo. No caso do artigo de opinião, muita atenção que o título é obrigatório. Título obrigatório. Você vai assinar somente se for solicitado que você assine. Você vai fazer a redação em primeira pessoa, apesar de não ser obrigatório, a maioria dos artigos de opinião são em primeira pessoa porque tem essa pessoalidade, tem essa proximidade. Então, quando você usa a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, fica mais fácil você convencer alguém, fica mais fácil você trazer alguém para o seu lado, tá certo? Você
pode e deve interagir com o leitor. Giovana, mas como que eu faço uma interação com o leitor que não pode me responder? Você vai fazer interação com seu leitor por meio, por exemplo, de perguntas, são muito bem-vindas. E aí são perguntas retóricas, que não exigem uma resposta, mas que vão fazer o leitor se envolver naquela linha de raciocínio. Então, por exemplo, você pode escrever, você já se sentiu incomodado quando alguém furou a fila na sua frente? Você não está esperando que a pessoa responda sim, eu me sinto. Você está fazendo uma pergunta retórica que não necessita de resposta para você manter a sua linha de raciocínio. Outra forma de você ter uma interação muito legal com o leitor do seu texto, além das perguntas, você também pode usar a primeira pessoa, o nós e o nosso. Quando você usa a primeira pessoa do plural, você coloca o leitor na mesma situação que você. Então, isso gera uma identificação interessantíssima para o seu texto. Algumas estratégias variadas, elas vão depender muito do seu objetivo e de para quem você está escrevendo. Mas você pode, por exemplo, usar contra-argumentação. Você já pode apresentar o argumento que virá contra o seu. Então, por exemplo, eu sou a favor por exemplo, o que a gente falou sobre resposta argumentativa. Gente, está muito quente aqui. Eu sou a favor de que os adolescentes não possam mais ter acesso nenhum ao álcool. Esse é o meu posicionamento. E aí você pode já adiantar uma contra-argumentação. Porém, nós sabemos que muitas pessoas vão dizer que não adianta proibir, que o adolescente ele quer justamente o perigo, ele quer justamente a dificuldade. Portanto, muitas pessoas defendem que se houver a proibição do consumo e do acesso ao álcool, o consumo aumentará muito. Então, olha, já fiz uma contra-argumentação. Perdão, eu apresentei o argumento e agora eu vou contra-argumentar. Então, gente, eu tenho que ter um argumento para rebater as pessoas que falam isso. Isso é o contra-argumento. Eu adianto o argumento do outro e já mostro qual é o meu posicionamento sobre isso, tá certo? Exemplos concretos também são extremamente bem-vindos no artigo de opinião, porque isso deixa mais claro para o leitor qual é o seu posicionamento, qual é a sua ideia. Então, exemplos concretos são extremamente bem-vindos no artigo de opinião. Coloque. Vamos, então, a um exemplo de um artigo de opinião. Eu trouxe para vocês a proposta da Unicamp. Em 2018, ela pediu um artigo de opinião para os estudantes. Vamos lá para o comando. Considere a seguinte situação. Uma postagem recente em uma rede social de uma mensagem de ódio contra os nordestinos foi foco de intensa discussão. Então, qual que foi a situação aqui, problema, hein? Houve uma postagem em uma rede social e tinha uma mensagem de ódio contra os nordestinos. Dada a repercussão do caso, o jornal de maior circulação de sua cidade, então muita gente lê, pessoas de variadas idades e perfis, resolveu fazer um caderno especial sobre o tema liberdade de expressão. Leitores de diferentes perfis foram convidados a se manifestar e você foi o estudante escolhido. Então, por mais que várias pessoas vão ler esse texto, você não deixa de ser um estudante, então você tem que escrever como estudante, se posicionar como estudante. Para atender a esse convite, você deverá escrever um artigo de opinião em que discutirá a seguinte questão. Há limite para a liberdade de expressão? Pergunta. No seu artigo de opinião, você deve identificar e explicitar os dois principais posicionamentos sobre a questão. Quais são os dois principais? Sim e não. Então, você vai falar dos dois posicionamentos, segundo o comando, e assumir um desses dois posicionamentos. Então, você tem que assumir um dos dois. E trazer argumentos. Por que eu penso assim? Ou seja, você tem que falar de quem pensa sim, de quem pensa não, e depois escolher um dos dois e trazer argumentos sobre eles, tá? Giovana, todo artigo de opinião faz isso? Não. Todo artigo de opinião não. Mas é muito comum que os artigos de opinião tenham esses dois posicionamentos para que tenha, então, uma contra-argumentação. Isso é extremamente comum. Então, vamos lá. Primeira coisa, o artigo de opinião tem título, tá certo? Essa redação aqui, eu não sei de qual aluno foi. A própria Unicamp divulgou essa redação como uma redação acima da média, certo? Mas eu não sei de quem foi. Por isso que eu não vou dar os créditos, mas quem divulgou essa redação foi a própria Unicamp. Eu vou marcar aqui para vocês, então, os pontos mais interessantes sobre o artigo de opinião, para vocês se atentarem quando vocês fizerem, tá? Então, primeira característica aqui que o artigo de opinião ele tem título.
certo? Tem título. Recentemente, uma mensagem de ódio contra nordestinos publicada nas redes sociais foi alvo de intenso debate e fomentou a discussão quanto aos limites da liberdade de expressão. Você pode ler e falar assim, ai, que cara copiudo, que pessoa copiuda. Isso estava lá na proposta, inclusive falando, né, alvo de intenso debate. Gente, não tem problema, porque isso aqui é justamente a contextualização. Você percebeu que a gente acabou de ler uma resposta argumentativa que também tinha essa contextualização? A contextualização ela é muito importante, então faça contextualização, tá? Eu sugiro que você faça, porque dá um toque muito especial para o seu texto, mostrando que você entendeu o contexto. Com as principais opiniões defendendo a existência ou a inexistência desses limites, acabei por concluir. Então, olha aqui a primeira pessoa, que eles devem sim estar presentes em nossa sociedade para impedir que a liberdade de alguns restrinja a de outros, ou seja, restringe a liberdade de outros. Então, o que ele disse praticamente aqui? Olha, gente, tem o posicionamento X, tem o posicionamento Y, mas o meu posicionamento é o posicionamento Y. Giovana, mas se foi suficiente? Não, ele vai ter que explicar melhor o posicionamento X e depois falar por que ele opta pelo Y. Então vamos lá. Muitos afirmam que a mensagem de ódio aos nordestinos é apenas a expressão de uma opinião e por isso deve ser respeitada sem quaisquer restrições. Então esse daqui é o posicionamento X. A incoerência desse argumento, agora ele vai desconstruir. A incoerência desse argumento pode ser observada ao analisarmos as ideias do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Segundo ele, o discurso de ódio que está presente na mensagem em questão exclui do debate grupos historicamente vulneráveis, como os nordestinos. Logo, esse tipo de fala fere a liberdade de expressão de outrem, exigindo restrições. Aqui a gente tem alguns problemas interessantes para a gente pensar quanto à argumentação. Vou marcar aqui para vocês, embora a gente não vá discutir muito sobre isso. Mas espera aí. Segundo o Luiz Roberto Barroso, esse discurso de ódio ele exclui do debate grupos historicamente vulneráveis? Ele está falando do discurso de ódio de forma geral ou ele está falando especificamente sobre esse caso? Ficou um pouco ambíguo, não dá pra gente entender claramente qual dos dois seria o posicionamento dessa pessoa. Quando ele fala que exclui do debate grupos historicamente vulneráveis, eu também fico pensando, eu tô lendo esse texto aqui no jornal, tô imaginando isso. Eu paro e penso assim, peraí, como assim exclui? Os nordestinos, eles não estão podendo se posicionar? O que os próprios nordestinos pensam sobre isso? Peraí, o discurso de ódio, ele automaticamente exclui a pessoa do debate? Isso não seria censura? Não é a censura que exclui as pessoas do debate? Então, olha só, isso aqui são lacunas argumentativas. A Weng avalia isso? Sim, ela vai avaliar na sua linha de raciocínio. Então, toma muito cuidado para você não deixar pontas soltas. O que é a lacuna? Pontas que não foram fechadas, que não foram amarradas. Logo, esse tipo de fala, calma aí, é o tipo de fala do Luiz Fernando Barroso, o Luiz Roberto Barroso, ou do discurso de ódio. E fere a liberdade de expressão por quê? Então, tipo assim, eu não tô dizendo que não fere, gente. A pergunta é, eu não entendi como um discurso de ódio qualquer, ou um discurso de ódio contra os nordestinos, pode ferir a liberdade de expressão dos nordestinos. Não explicou pra mim, então eu não entendi. Ah, Giovana, mas você não consegue fazer uma relação, você não consegue fazer uma inferência? Não, porque eu sou corretora da redação. O meu papel não é entender o que o aluno quis dizer, é avaliar o que o aluno disse. Guarda isso. O papel do seu corretor não é entender o que você quis dizer, é avaliar o que você disse e como você disse. Então, por mais que eu consiga entender o que essa pessoa quis dizer, eu tenho que avaliar o que ela disse. E ela deixou pontas soltas. Vamos lá para o desenvolvimento 2. E mais. Giovana, mas que estranho. Posso usar esse conectivo? E mais? Pode, porque você está em um artigo de opinião. Então, você tem essa liberdade, tá? Você tem essa liberdade para ser um pouquinho mais informal. A ausência de quaisquer barreiras ao discurso pode resultar em graves impactos na sociedade. Tomemos, então aqui, olha só, ele trazendo o leitor de novo. O e mais aqui também é uma característica própria do artigo de opinião, ser mais leve. Tomemos como base a comparação feita pelo cientista Fernando Schuller entre Brasil e Estados Unidos. Este defende liberdade de expressão irrestrita. Então, quem defende? Os Estados Unidos.
Giovana, como é que você sabe? Porque usou este, vai ser sempre pro mais próximo. Enquanto aquele, que o que tá mais longe aqui no caso vai ser o Brasil, e é o mais longe na frase mesmo, enquanto o Brasil opta por uma legislação protetiva, que segundo Schuller guarda respeito. Então, a opinião dessa pessoa aqui é que a legislação do Brasil ela é protetiva, tá? E olha a escolha de palavras. Por isso que eu falei com vocês que nenhum texto é imparcial. Por que ele escolheu protetiva e não outro termo como, por exemplo, censuradora? Porque na visão dele é protetiva e não censuradora. É o posicionamento dele, entendeu? Por isso que a gente não pode falar que existe linguagem imparcial. E você tem que se posicionar assim nos textos, tá? Não tô falando que você tem que ter o mesmo posicionamento, mas você tem que usar termos que deixem claro o que você pensa sobre o assunto, tá? Qual dos dois países foi palco de violentas passeatas neonazistas em 2017? Então ele joga um ponto de interrogação. No Enem, isso daqui não seria legal. Não é que no Enem não é possível, né? Não é que no Enem é proibido, não é. Mas é muito raro redações nota máxima com pontos de interrogação, porque você não faz perguntas retóricas na redação do Enem. Agora, na UENG, se for um artigo de opinião, tudo bem. O que não limita a liberdade de expressão e, por consequência, abre margem para a radicalização dos discursos de ódio. Então, esse foi o posicionamento dele, que os Estados Unidos, lá a galera tem liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo é palco de manifestações violentas, tá bom? É a linha de raciocínio do estudante. As restrições à liberdade de expressão devem existir para prevenir os ataques à liberdade de outrem. Giovana, ele já falou isso. Exatamente, porque isso aqui é a conclusão. Tá? Então, ele tá repetindo porque ele tá fazendo a conclusão. Elas são importantes também para prevenir a radicalização desses discursos. Então, isso aqui é o desenvolvimento 2. Tá voltando aqui no desenvolvimento 2. Que podem ocorrer na forma de violência, como nas passeatas nos Estados Unidos, ou de exclusão social. Entendi nada dessa exclusão social aqui. Não entendi. Outro ponto. Essas violentas passeatas aqui. Pensa num leitor que não sabe disso. Não sabe. Será que não seria interessante ele dar exemplos de por que essas passeatas foram violentas? Se houve uma violência simbólica, verbal, física, ao patrimônio, seria interessante colocar esses exemplos. Exemplos concretos. E essa exclusão social? Não entendi o que ele quis dizer. Devemos, portanto, primeira pessoa de novo, limitar minimamente a liberdade de expressão, garantindo assim o bem-estar de todos os brasileiros. Então a redação fechou. Isso aqui foi um artigo de opinião que, segundo a Unicamp, foi um artigo de opinião acima da média, porque cumpriu tudo aquilo que ela pediu e teve, então, as principais características do artigo de opinião. Título, primeira pessoa e algumas estratégias como e mais, perguntas retóricas, etc. Conclusão, não fique sofrendo pela conclusão. A conclusão ela é basicamente uma repetição, uma reafirmação dos argumentos que você apresentou durante o texto. Então, super tranquilo utilizá-las, ok? Falemos agora do último gênero, carta aberta. Giovana, o que é uma carta aberta? Vamos lá para a finalidade. A finalidade principal da carta aberta é expor em público, lembra que eu falei isso com vocês, expor em público as opiniões ou reivindicações sobre um determinado assunto. E aí pode ser um protesto, pode ser uma alerta, pode ser uma conscientização. Como eu já disse para vocês também, o destinatário, vou colocar de amarelo aqui, o destinatário ele pode ser tanto uma pessoa específica, mas também ele pode ser a coletividade. Todo mundo pode ser o meu destinatário, mas uma pessoa só. Só que sempre essa carta, ela já vai ser escrita para ser exposta. Então, não existe carta aberta que foi uma carta pessoal e se tornou carta aberta. A carta aberta, ela já é pensada para ser divulgada amplamente. Geralmente, o assunto da carta aberta é um problema que interessa todo mundo, tá? Geralmente é um problema que interessa todo mundo e que é um problema que precisa ser resolvido urgentemente, por isso que a gente trouxe o assunto a público. Geralmente ela é veiculada nos canais de comunicação, então a gente pode ter uma carta aberta na televisão, uma carta aberta para ser lida na televisão, no jornal, em uma revista, e hoje em dia o contexto mais comum da carta aberta é na rede social. Por exemplo, na legenda ou num post qualquer, tá certo? Possui local e data, só que isso aqui eu vou até marcar de outra cor, porque é bem flexível, tá? Não precisa de pensar assim, Giovana, obrigatoriamente eu tenho que colocar local e data na carta aberta. Não, não é obrigatório, mas é interessante colocar. Você só vai assinar se isso foi pedido no comando, tá? Só se isso foi pedido
evidentemente, claramente. Primeira pessoa pode usar tanto do singular quanto do plural. E também você pode usar a terceira pessoa quando você quiser interagir com quem está lendo sua carta. Vocês, né? Ou então eles, sem problema nenhum. Para concluir, o foco principal, já que é uma carta aberta, é conscientizar o leitor e propor uma mudança a partir do que foi debatido. Então, no caso da carta aberta, é até interessante que você tenha uma proposta de intervenção onde na conclusão, tá? É interessante que você pense em uma proposta de intervenção. Pode ser você pedindo, solicitando, sugerindo para o seu leitor, que é uma pessoa só fazer aquilo, ou até para a coletividade. Você também pode fazer isso pensando na coletividade, tá beleza? Vamos então para uma carta aberta. Trouxe para vocês a proposta do vestibular da Universidade Estadual do Maringá de 2019. A Câmara Municipal de Mundolândia. Opa, aqui são umas informações interessantes, porque se é uma carta aberta, é importante eu saber o lugar. E é interessante eu colocar que lugar. Geralmente o comando te deu. Se o comando não tiver te dado, dá o local da prova, né? Onde você vai fazer a prova. Cidade onde você reside há anos está em fase de discussão de um projeto de lei denominado Canudo Zero, que proíbe o uso de canudos plásticos em restaurantes, lanchonetes, padarias e bares. Você é um estudante consciente das questões que envolvem a proteção do meio ambiente. E a partir da leitura dos textos motivadores e de seus conhecimentos sobre o assunto, você decidiu redigir uma carta aberta, que vai ser publicada no jornal Folha de Mundolândia, destinada aos vereadores de sua cidade, posicionando de forma contrária ou favorável a esse projeto de lei. O seu intuito é o de influenciar a decisão da Câmara e a opinião pública de sua cidade sobre o assunto. Então, qual que vai ser o seu posicionamento? Primeiro, você tem que decidir, né? Você pode ser tanto favorável quanto contrário à questão dos canudos, tá? Os textos motivadores, inclusive, davam margem para você ter os dois posicionamentos sem problema. Bom, então, considerando tudo isso, você vai ter que escrever uma carta para os vereadores, só que todo mundo vai ter acesso a essa carta, tá? Então, é interessante que os seus argumentos sejam acessíveis para os vereadores e para a população em geral, beleza? O seu texto, então, tem que ter entre 15 e 22 linhas, como eu já falei para vocês que é o perfil da UEM. E caso você queira assinar o seu texto, caso queira, então, se você não quiser, não tem problema. Você pode assinar como custódio ou como custódia, tá? Então, eles te deram aqui 2 sugestões de assinatura, tá? Giovana, e se o meu nome for custódia e eu não posso assinar a prova? Não, mas como te deu o nome custódia, eles não vão achar que é o seu nome, né? Foi o nome que foi dado ali. Também você não vai colocar sobrenome, tá? Então, não tem problema nenhum. Então, bora lá. Exemplo de uma carta aberta. Mundolândia, 8 de dezembro de 2019. Então, o Mundolândia já havia sido dado pelo próprio comando, né? Então, isso aqui já estava no comando da redação. E provavelmente isso daqui foi a data da prova. Por isso está aqui, tá? Título, carta aberta aos vereadores de Mundolândia. Giovana, mas que título sem graça. É porque geralmente as cartas abertas, elas sempre vêm com o título, com o destinatário, tá? É um perfil da carta aberta. Carta aberta, meu filho. Carta aberta ao amor da minha vida, sabe? Sempre tem. Prezados representantes. Então, os prezados representantes aqui entra como vocativo. Como um estudante consciente das questões que envolvem a proteção do meio ambiente, tenho acompanhado diversos debates a respeito do uso ou não de materiais descartáveis por estabelecimentos alimentícios. Gente, de novo, contexto. O contexto é super importante nessas provas. Por mais que você ache que você está gastando linha, está desperdiçando, faz o bendito contexto. Mostra quem você é, de onde você fala, qual que é o contexto daquilo que você está escrevendo. É super importante para o ENG, super. Nesse contexto, como morador de longa data de Mundolândia, fiquei muito contente com a discussão do projeto de lei Canudo Zero, que proibirá o uso de canudos plásticos em restaurantes, padarias, bares e afins. Queria aproveitar e falar que o único afim junto é o afim que tem o sentido de semelhança. Afim junto tem o sentido de semelhança. Todos os outros afins são separados. Até quando você está afim de alguém ou a fim de comer alguma coisa, de tomar um sorvete, sempre vai ser separado, sempre. O afim junto é só quando for a relação de semelhança, tá bom? E por isso, escreva essa carta a ser publicada no jornal Folha da Mata de Mundolândia, expondo, aqui seria meu apoio, teve um erro de digitação, meu apoio ao projeto. Então, olha só que interessante. Faz uma contextualização, quem eu sou,
eu estou consciente do problema, eu estou acompanhando os debates, eu moro aqui por muitos anos e eu fiquei contente, então eu estou me posicionando, eu estou contente com isso, porque isso vai proibir o uso de canudos plásticos, eu acho isso ótimo. E essa carta minha vai vir para o jornal e eu vou apoiar isso daqui. Então aqui já tá ótimo. Você já ganhou o seu corretor aqui. Às vezes você faz um deslize ou outro, ele vai até relevar de tão boa, de tão bem articulado que você já começou o seu texto. Nesse sentido, só conferir aqui. Nesse contexto, não foi o mesmo, não, eu achei que tinha sido o mesmo. Nesse sentido, senhores vereadores, ressalto a necessidade da proibição de materiais descartáveis para diminuição da produção de lixo e redução no descarte de produtos não biodegradáveis. Então aqui deixou bem claro, ressalto a necessidade de proibição. Percebeu o meu posicionamento, vereadores? Esse é meu posicionamento, vocês perceberam? Tendo em vista que os canudos são descartados facilmente, a sua substituição por materiais limpos. E aí ele até explica, né, o que é material limpo, porque às vezes a população ou os vereadores podem não saber, ajudaria muito, mas não resolveria totalmente o problema, uma vez que formará a mesma quantidade de lixo e resíduos e que esse tipo de específico não é o único produto que danifica o meio ambiente. Então o que ele está dizendo aqui? É muito importante proibir. Por que é muito importante proibir? Porque só fazer uma troca não vai resolver, então vamos proibir isso. Contudo, a proibição do uso de canudos já é um grande avanço. Então, o que ele está dizendo? Olha, o ideal, né, seria o quê? Não ter nada para danificar o meio ambiente. Mas, se a gente proibir o canudo, já vamos substituir por outros materiais, já é um avanço, já é bacana. Além disso, governantes, então ele traz de novo aqui o posicionamento dele, primeira pessoa, salienta a importância da questão do uso de canudos para a poluição e degradação do ambiente marinho. Nesse contexto, aqui sim teve repetição, né, gente? Eu não tô crazy não, né? Nesse contexto. É importante você evitar repetição de conectivo, mas caso aconteça também não é um grande problema, não. Vale recordar do exemplo das tartarugas. Olha aqui, gente, o exemplo concreto. Percebe que eles amam exemplos concretos. Uma quantidade expressiva perdeu a vida por conta dos canudos plásticos lançados ao mar, além de que qualquer resíduo no meio ambiente desequilibrará seu ecossistema. Sendo assim, prezados vereadores, reitero meu apoio, olha a repetição do posicionamento, ao projeto de lei Canudo Zero, uma vez que pode ser o primeiro passo para um futuro com mais leis que protejam o meio ambiente, tendo em vista a relevância dessa questão. De novo, usou aqui tendo em vista, tem um tendo em vista aqui e tem um tendo em vista aqui, tá? Eu não daria total, puxaria a orelha aqui, mas no geral ficou uma boa carta aberta. Atenciosamente, é bom você sempre fazer isso, e a assinatura conforme a banca permitiu. E olha que interessante, a Isabela, né? Isabela é um nome feminino e ela escolheu o custódio para assinar, não tem problema nenhum, super tranquilo, não vai perder ponto, isso aí é relevante, tá? Então não tem problema nenhum, beleza? Pessoal, então nós vimos nessa aula quais são os principais gêneros argumentativos, lembrando que eles não são os únicos, então não pense assim, eu vou estudar todos esses porque algum desses vai cair. Pode ser que caia outro gênero argumentativo que a gente não trabalhou aqui. É possível? Gente, são muitos gêneros, são inúmeros gêneros, a gente não dá conta de todos. O que vocês não podem perder de vista é que a UENG valoriza muito mais a situação comunicativa e a UENG precisa sempre que você respeite ali os comandos. Faça aquele contexto básico no início da introdução, é sucesso, não deixe de fazer, vale muito a pena, resolve aí uma grande parte dos seus problemas, tá bom? Então fica aí a minha sugestão para vocês. Bons estudos, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!